Bom, acho que retomamos rápido agora, né, as discussões. E me disseram que, como o Leandro tem pouco tempo, que eu poderia, se eu não pudesse começar já com uma pergunta que já chegou para ele, depois a gente recomeça, então, um pouco mais devagar. Ah, Leandro, obrigado, uma pena, né? Caitlin, Leandro, que vocês não estão aqui presentes. Caitlin, claro, conheço aqui da PUC. Leandro, a gente tem uma pergunta já aqui para você, então vou repassar. Como você vê a entrada das fintechs no sistema financeiro? Qual o conselho para serem mais duradouras? Com relação à chegada das fintechs, a gente vê de forma muito positiva. As fintechs, eu de vez em quando eu vejo alguns artigos falando, polarizando tudo, aliás, no país tudo acabou ficando meio polarizado, polarizando fintechs de um lado, bancos de outro. Eu vejo tudo como sendo uma coisa só, eu acho que um único ecossistema. Grandes parcerias foram feitas entre bancos e fintechs. Eu tenho vários amigos pessoais que trabalham em fintechs e que muitos deles fizeram acordos com os grandes bancos. Os bancos, de um lado, têm o capital necessário para fazer os investimentos, têm apetite para fazer investimento, têm os canais de distribuição, e as fintechs têm, de outro lado, têm a agilidade e têm o risco que, eventualmente, a agilidade e o risco que o banco talvez não tenha capacidade, não tenha, naquele momento, não tenha a prioridade de fazer. Então, a sinergia desses dois mundos tem produzido resultados muito positivos. Eu tenho visto, a gente tem diversos casos, não vou aqui citar nomes, até para não privilegiar um, eventualmente corro o risco de esquecer o outro, e as pessoas depois me cobram, mas temos enormes casos já clássicos dessas sinergias que deram certo, em várias áreas, na área de segurança cibernética, na área de segurança da informação, na área de identificação biometria. A oportunidade tem aos montes. Os problemas do sistema financeiro e os problemas de cliente sempre vão estar em cima da mesa para resolver, e o trabalho coeso entre fintechs e bancos é muito positivo. Adicionalmente, aquelas fintechs que tomaram decisões de seguir por seus caminhos, seguir por caminhos sozinhos aqui na área financeira, também são bem-vindas. O sistema financeiro vê com muito respeito e com muita credibilidade qualquer que seja o participante. O único posicionamento que a Febraban coloca, e isso é um ponto da gente que a gente considera muito importante, é que as regras regulatórias que estejam embaixo, tanto das fintechs quanto dos bancos, sejam isonômicas. A gente vem há muito tempo se posicionando de uma maneira muito clara, e com algum grau de preocupação, de ter algum tipo, de ter assimetrias regulatórias hoje, entre bancos e demais provedores de serviços financeiros de uma maneira geral. Então, você tem assimetrias hoje nas áreas trabalhistas, você tem assimetrias hoje na parte de pagamento de impostos, você tem assimetrias regulatórias, obrigações sociais. Não estou dizendo aqui que as obrigações sociais não devem existir, pelo contrário, eu sou um enorme defensor disso, mas eu acho que tem que ser iguais para todos. Só para dar um número, hoje no Brasil, no sistema bancário, alguma coisa em torno de 67% das contas transacionais são gratuitas, por regulação. Então, o que a gente defende é que essas obrigações sociais, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, sejam iguais para todos que estão operando no sistema financeiro. Você tendo que ter um ambiente isonômico, você consegue criar uma igualdade na competição, e isso torna mais saudável para todo o sistema. A gente tem no Brasil, às vezes, a gente tem um pouco de uma tendência de proteger os novos entrantes, e eu acho que até que, de certa forma, funciona bem essa proteção, mas alguns desses novos entrantes já não são mais tão pequenos. A gente, às vezes, romantiza um pouco pensando numa fintech, numa empresa pequena, de fundos de garagem, mas hoje eventualmente, você tem hoje participantes fortes que operam em vários países, com IPO, ações na Bolsa de Nova York e assim por diante. Então, a gente defende muito a isonomia regulatória e legal para que todos operem dentro do mesmo ambiente isonômico aqui do sistema financeiro. Mais uma vez, eu vou pedir desculpa, agradeço enormemente aí pela oportunidade, a pergunta foi muito positiva e nos dá a oportunidade aqui de abrir o debate e poder expressar a nossa opinião. Muito obrigado por todos aí e agradeço mais uma vez. Obrigada, Leandro, pela participação. Bom, vou aproveitar, então, se alguém mais quer fazer alguma colocação sobre essa pergunta, antes de passar, temos outras perguntas mais gerais. Eu acho que só para também complementar o que o Leandro acabou de comentar, né?
O ponto mais interessante é que esse ambiente em que você tem grandes instituições já consolidadas no mercado, mas também você tem fintechs e novas empresas experimentando soluções, fomenta cada vez mais um mercado cada vez mais competidor, né? Então, essa competição ela é muito saudável para o ambiente de inovação, porque acaba que cada instituição acaba estimulando também você tentar construir produtos melhores para os usuários, para os nossos clientes, mas também pensando no benefício da sociedade como um todo. Então, acaba que essa pressão, né, que eu acho que tem um imaginário de competição, de atores, grandes atores no mercado, na realidade, ela tem um benefício final muito maior, né, que é, de fato, você entregar maiores benefícios no final do dia, você criar produtos melhores e também ajudar na própria evolução do mercado, principalmente quando a gente está falando de mercado financeiro, né? Então, a velocidade dessa construção de novos produtos acaba que, hoje em dia, ela acaba sendo extremamente gigante, né? Porque a cada dia você vê uma nova instituição, uma nova fintech experimentando coisas novas que até estimulam a gente mesmo, como grandes instituições ou pequenas instituições, a trazer mais benefícios para os cidadãos, para os usuários mesmo, né, dos produtos. Aqui é esse... Por favor. Não, eu acho, assim, complementando, né, eu acho que, acho que o mundo atual pede a junção da competição e da cooperação, né, que vocês trazem aqui nesse seminário, que é a tal da cocriação e competition, né? Competição, né? O Alexandre que me ensinou esse termo, que agora tem todo um ramo que é justamente pegar essa coisa do animal spirits, né? Da competição que existe, que não adianta que não existe, que existe, e juntar o melhor dos dois. Então, essa coisa do espírito criativo, da competição, das fintechs, de surgir e desaparecer, e, ao mesmo tempo, ter essa coisa dos gols de desenvolvimento sustentável, dos 18 e do 18º, que ninguém fica para trás. Né? Então, que a nossa preocupação sempre no Instituto Francisco, com essa Web 3.0 e etc., como é que as comunidades que não têm acesso à internet, essa questão da pandemia, assim, ficou muito atrasado. Então, a diferença vai ficando cada vez maior. Então, essa coisa da fraternidade, de como é que você vai reduzindo a diferença, e, lógico, isso não é um papel do mercado, mas o mercado também tem uma parte substancial de incentivo público. E a gente também tem que fiscalizar a qualidade de como se usa esse incentivo público para o bem de todos e da inclusão, como você colocou, né? E para o bem do país. Porque, por exemplo, deixar os mais velhos, não advogando só em causa própria, mas de fora dessa revolução tecnológica, você desperdiça conhecimento para a sociedade. Então, juntando os jovens de periferia, os mais velhos, com essa revolução tecnológica, você aproveita mais valor compartilhado para a sociedade, no caso para o Brasil, que tem muitas disparidades com relação ao acesso a essa tecnologia. E só para completar a questão regulatória, né? E eu acho que aqui existem vários modelos, vários formatos, existe o conceito de autorregulação, e eu acho que, mais uma vez, eu acho que entender, né, que espaço é esse que está se abrindo, que a proposta de centralizar, naturalmente, é evitar
bom, né, monopólios ou hegemonias, ou não a concentração de poder, como foi falado antes, mas, ao mesmo tempo, sempre pensando, né, então, quem são esses atores que estão engajados na inovação e como catalisar, né? Então, o timing dessa regulação, né, e eu acho que a questão da proteção de dados, né, é diferente, especificamente aqui, né, a discussão que a Caitlin estava trazendo, eu acho que existem outras legislações certamente, né, necessárias, né, para que nesse campo enfim, consiga-se, né, essa reversão, né, para a sociedade, que são de várias formas, né, possíveis. Eu acho que no Brasil também há muito pouco tradição, por exemplo, de filantropia. Então, um país como os Estados Unidos, onde, né, enfim, conhecidamente também com, né, baixos marcos regulatórios, mas existem características, né, talvez da sociedade que muitas vezes compensem em algumas esferas, né? Então, mais uma vez, é entender como que é um fenômeno global, né? E com certeza vários países do mundo, só no nosso pequeno grupo da nossa rede de pesquisa, né? Como é diferente, mesmo no âmbito da União Europeia, né? A capacidade regulatória desses novos produtos, né? De uma Áustria, de uma Alemanha, de uma Grécia, de um Portugal, quem dirá no mundo, né? E claro, num país, eu acho que essa questão, né? Como catalisar. Eu acho que, não sei se foi a Larissa falou algo também, né, que, enfim, de algum livro que tem a partir de uma... Enfim, e como fazer com que isso ocorra concretamente num país como o Brasil, onde não há essa tradição, né? Como convencer, então, essas grandes fortunas de contribuir de alguma outra forma, nem que seja nesse modelo, onde existem conceitos, como, por exemplo, filantropia e outros, né? Então, acho que é uma discussão que a gente não vai, obviamente, conseguir encerrar, mas, enfim, eu acho que aproveitando a pergunta que foi feita, né, para o Leandro. Enfim, tem uma pergunta aqui que eu acho que é para todos nós também, né, claro, se acreditamos, né, que as ciências de dados deveriam ser revolucionadas. Por exemplo, existe uma culpabilização dos algoritmos, né, mas o bias, que pode estar ligado ao próprio ser humano, porque os algoritmos são criados por ele. Enfim, vocês acreditam, né, que reformismos, como, por exemplo, ampliar a diversidade de uma empresa, ou acham que seria melhor ressignificar o próprio sistema de dados? Acho que é uma pergunta que pode ser, enfim, talvez foi, acho que mais direcionada para a Caitlin, mas eu acho que, enfim, para discutirmos isso também. Ou seja, a questão realmente acho que na minha própria fala, né, trouxe a questão do humanismo, né? Essa inteligência artificial, os sistemas de computação, eles serão, né, mais eficientes nesse sentido? Eu vou tentar responder, já vou pedir desculpas, porque eu acho que eu estou com um certo delay. Então, só para vocês terem um pouquinho de paciência, eu vou tentar endereçar essa pergunta rapidamente. Obviamente, tecnologias, né, o mito da tecnologia neutra, ele não existe, né? A gente tem que ultrapassar essa ideia já há muito, né, já muito encampada por tecnólogos, por assim dizer. A tecnologia não é neutra porque a tecnologia depende do humano. E o humano é aquele que vai atuar diretamente no caso específico da inteligência artificial, na programação dos softwares. Então, quando a gente fala de algoritmo discriminatório, discriminação algorítmica, obviamente a gente está se referindo a alguns processos, né? Um primeiro processo é a discriminação, o viés do próprio humano, né? Do viés daquele que faz a programação, daquele que escolhe dos dados que são utilizados pelo sistema, selecionados por um sistema. Esse é um primeiro momento de viés, mas existe a possibilidade de um segundo momento de viés, que é justamente quando a tecnologia ela vai prescindir do humano, ou seja, em que a tecnologia toma decisões de forma autônoma. E aqui eu estou falando especificamente da inteligência artificial, tá? Dos algoritmos de inteligência artificial. A partir do momento que esses algoritmos passam a decidir de forma autônoma, a gente tem a possibilidade de vieses maquínicos, né? Então, a gente sai de uma discriminação, de um input discriminatório humano e passa a ter uma segunda camada de discriminação que seria da própria máquina. A gente está longe de chegar, eu acho, nesse momento de discriminação, de automação. Se um dia a gente vai ter uma automação total, uma tecnologia aplicada dessa forma, mas se um dia vier a existir,
a gente corre o risco, sim, de uma máquina ser discriminatória. Não sei se eu estou sendo aqui disruptiva demais num painel disruptivo, mas a ideia seria essa. Não, enfim, eu acho que o nosso papel é discutir, né, provocar, com certeza. Duda, Posso por favor. provocar mais ainda? Uhum. Big Data, assim, tem muito a ver com o viés da pergunta, porque os dados você pode organizar para responder quase o que você quiser. Então, assim, uma vez eu vi um jurista me responder, na verdade, um advogado falando de um jurista renomado. Qualquer pergunta que você me faça, eu posso responder com o lado direito ou com o lado esquerdo da estante. E Big Data é mais ou menos a mesma coisa. Então, é mais ou menos isso. Então, a questão da governança e a questão dos valores, no final das contas, é o que importa. Uhum. Bom, acrescentando aqui, eu concordo, né, plenamente. Eu acho que aqui, enfim, em várias fases, etapas, né, de como esses algoritmos e para funções diferentes, né, na imprensa ou no mercado financeiro, em outras, inclusive na pesquisa, né, pensar, né, ter um espaço para pensar. Existe ética em pesquisa, em qualquer pesquisa, né, é um campo de, enfim, né, da produção de conhecimento. Então, e que nesse campo também, né, tenha um espaço para essa reflexão, como eu acredito que tenha, né, mas enfim, que pela velocidade, né, que a gente vê que essas revoluções e implementações vão andando, a impressão que dá é que esse espaço para reflexão ética sobre os próprios processos e essas etapas e as responsabilizações e como é central, né? Até porque, no médio e longo prazo, eu acho que só vai funcionar se tiver uma inclusão, né, da sociedade, essa percepção como um todo, embora não acho aqui que a gente vai ter respostas prontas, né, porque acho que a filosofia sempre se questionou sobre essas questões centrais, enfim, e agora eu acho que tem que ter uma adaptação, um adornamento em relação à própria revolução tecnológica. Então, acho que, enfim, o reitor falou logo no início, né, sobre outras etapas enfim, foi falado no primeiro painel, outros momentos de rupturas tecnológicas. Então não é nem o primeiro nem o último, mas é como correr atrás em termos da reflexão, né, ética e a reflexão sobre as necessidades da sociedade. Então, acho que faz parte, pelo contrário, né, estancar a inovação ou estancar nesse processo, né, essa pluralidade de atores, mas assegurar que haja essa pluralidade e, mais uma vez, né, que a descentralização possa ter um papel nisso, né, que foi falado também na primeira mesa, qualquer ator, né, a tendência de centralização, seja no espaço público ou no espaço privado. Eu acho que, só para complementar também, o que é mais interessante, eu acho que também ressalta cada vez mais a importância, por exemplo, das DAOs, né, que são as organizações autônomas, descentralizadas, para tentar dissolver e também garantir uma maior transparência na questão da gestão, né, dos ambientes, principalmente quando a gente fala de criptoativos. Então, essa questão de que hoje você já tem diversas empresas, Uniswap, por exemplo, outras também que já estão bem mais avançadas nesse sentido, para você garantir que tenha uma certa transparência na gestão, nas regras do jogo, principalmente quando a gente está falando de DeFi, né? E colocando o peso de finanças e do poder e de produtos financeiros, isso cada vez mais, eu acredito que, por exemplo, quando você tem a questão de pessoas ter um poder de voto dentro das organizações, na verdade, hoje você já tem o poder de utilização de tokens de utilidade para isso, né? Então, eu acredito que essa preocupação de você garantir esse tratamento igualitário dentro desses ambientes novos que vão ser construídos, uma alternativa, por exemplo, é a gente se inspirar. Não pode ser no futuro, pode ser uma DAO, ou pode ser alguma coisa nova que vai ser construída, mas com esse viés, né, de garantir esse peso igualitário e também você tentar
deixar muito claro quais vão ser as regras do jogo para cada mercado. Tenho até uma pergunta aqui, Larissa, diretamente também para você sobre sobre esses produtos. Talvez, deixa eu só achar aqui, porque tem várias perguntas, eu tenho que me encontrar. Sobre o Pix, né? O Pix é um exemplo concreto que uma tecnologia bem pensada e bem implementada pode transformar a vida das pessoas, dos mais ricos aos mais pobres? Com certeza. O Pix, eu acho que é um grande case no Brasil, principalmente quando a gente fala em questão de uma rápida adoção da população. E essa rápida adoção, eu acredito que foi muito dado principalmente pela questão de segurança. Primeiro, que eu acho que teve um debate muito conjunto, principalmente quando a gente fala entre instituições financeiras, instituições de pagamento, junto com o regulador, para garantir desde o dia do D0, né, do lançamento, que ele tenha sido feito pensando em proteger os direitos e também as questões de mitigar os riscos, né, de colocar as pessoas em risco frente a uma grande nova tecnologia, uma disrupção no mercado. Então, o Pix, além de hoje ser um grande case, né, para o mercado financeiro, a gente tem um exemplo muito forte, que foi, por exemplo, o pagamento de benefício emergencial na pandemia. Isso garantiu que milhares de pessoas entrassem dentro do sistema bancário, né? Então, pessoas que antes não tinham conta bancária, hoje já conseguem fazer um Pix, e eu acho que a adoção foi tão grande que mudou o perfil e também o dia a dia das pessoas. Hoje, qualquer lugar que você vai, até se você vai comprar uma bala de vendedores na rua, que antes era algo completamente informal, hoje você consegue pagar com a chave. Então, essa questão de inclusão das pessoas dentro do sistema é muito importante. Eu vejo o Pix com um grande case no Brasil. Eu acho que é um modelo de inspiração também, não só América Latina, mas também hoje mundial, que o próprio regulador hoje está fazendo, estimulando, né, que outros países tenham algo muito parecido com o que a gente tem. No caso do Pix, eu acho que até amanhã vai ser discutido também, né? Porque, enfim, eu não conheço muito nesse sentido, em termos da regulação, enfim, o que existe ou não. Mas, de fato, o que eu li a respeito, que enfim, foi uma novidade, né, que se alastrou extremamente rápido. Não sei se, Duda, no caso dos projetos, por exemplo, que vocês estão fazendo, como que se utiliza desses mecanismos? Você acha que, por exemplo, o Pix especificamente, você acha que é algo que tem uma possibilidade enfim, no âmbito de um projeto desses, de incluir, de facilitar enfim, a implementação de um projeto, por exemplo? Acho que sim. Na verdade, a gente não chegou no ponto de transferência de recursos em larga escala, e não sei se vai ser o caso, né? Eu tenho minha opinião particular sobre o Pix. Acho um mega avanço, e acho que tem uma distorção, assim, aí é uma crítica pessoal minha, não tem nada a ver, eu vou falar com o chapéu Duda, não com o chapéu Instituto Francisco, ao sistema de uma forma geral, assim, do alinhamento do setor público com o setor privado, que é muito eficiente na cobrança de impostos, no auxílio para chegar o Auxílio Brasil, no caso, junto com os empréstimos consignados juntos, mas muitas vezes o CAD único não chega na saúde, não chega. Então, assim, eu trabalhei na Secretaria de Fazenda. O sistema de impostos é muito eficiente, mas o sistema de proteção social é bem menos eficiente. Então, assim, é para a gente levar em consideração as pessoas que trabalham no governo. E, assim, muitas vezes, né, eu fui gestora de alto escalão. O que eu vejo é que, assim, no segundo escalão, no terceiro escalão,
tem pessoas maravilhosas, mas o sistema público no Brasil é muito difícil, principalmente por causa da fiscalização. Então, muitas vezes, quando você está lá, você fala assim, mas, pô, vocês são tão bons, como é que vocês não conseguem avançar? Aí eu falo assim, jogar pedra é fácil, vem ser vidraça, né? Foi como o nosso colega ali do BNDES falou, assim, o BNDES é fiscalizado pelo sistema de bancos, pelo Tribunal de Contas. Então, é muito difícil ser eficiente, porque o direito público, você é impedido de fazer o que está expressamente permitido, que é muito diferente do direito privado, que assim, o que não está expressamente proibido não é permitido. Então, essa é uma diferença fundamental, e por isso que essas estruturas mistas são importantes, mas o sistema de transparência e essas estruturas que gerem transparência para o sistema como um todo, né, para os 6 poderes que eu coloquei ali da sociedade, é fundamental. Então, acho que a transparência é tudo, os valores e a transparência para todo mundo. Bom, tem uma aqui que eu acho que ampla também, né? Como vocês veem as Big Techs, Google e Facebook, nesse cenário de descentralização? Seria a derrocada deste modelo, eles que provavelmente vão liderar essa transformação por terem a tecnologia para isso? Acho que foi até uma questão trazida também no painel anterior, né? Aqui mais no sentido até, enfim, a discussão que foi feita com o Web3, né? Enfim, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre isso. Eu acho que, como qualquer outra instituição, com a descentralização podem ser criados novos papéis, né? Então, não necessariamente é a questão de permear, manter o mesmo papel, pensando no sistema tradicional e pensando em atividades de inovação que essas empresas já estejam atuando hoje em dia, mas não só como Big Techs, mas como qualquer outro participante do sistema hoje, eu acredito que vão ter algumas adaptações em relação aos próprios papéis que executam hoje no mercado atual. Não acredito que tenha questão de extinção de participantes, mas eu acredito em adaptação. Ok. Bom, talvez eu possa acrescentar, né, enfim, os exemplos, né, que foram dados de mídias sociais, talvez para a relevância disso no caso da discussão sobre democracia, né, porque a gente viveu, né, vários processos eleitorais, né, baseados em fake news, toda uma discussão que se deu a partir disso, e já se passaram quase 10 anos, né, quando a gente começa a pensar, quando começa essa discussão, e então eu acho que aqui seria essencial, né, porque se a gente, né, hoje em dia, né, e foi discutida a questão também, por exemplo, do jornalismo, né, e é um fenômeno cada vez mais concreto que os formadores de opinião não têm uma formação, né, como, por exemplo, um jornalista tem, ou como, enfim, vários setores mesmo, né, na academia, né, que também tem esse engajamento, né, com a formação de opinião. Hoje em dia, né, através dessas mídias sociais todas, né, esse engajamento direto, ele pode ser extremamente eficaz, né? E o que vimos é isso, né, no potencial também para efeito da democratização, de manipulação, né, dessas redes e desses espaços. Então, eu acho que aqui no campo da discussão sobre democracia é central, né, no fluxo de informação, que aqui não é nem transparência a palavra, porque acho que a transparência, né, é realmente, vamos dizer assim, é o excesso de dados, né, uma discussão que a gente tem um excesso de dados e como que o indivíduo, sem mediação, né, um indivíduo que não trabalha com aquele objeto como um estudo, como que ele vai filtrar o que é até verdade ou não? Né? Então, toda a discussão que a gente tem sobre negacionismo, né, da ciência, né, que vai pegar a questão da mudança climática, que vai pegar a própria questão da pandemia, vem desse aspecto, né, que a gente tem um excesso de dados no sentido da capacidade de filtrar, de organizar, e aí eu acho que uma vez mais, né, vamos dizer assim, essas redes, né, a capacidade de colher dados e filtrar dados e organizar, né, esses dados de uma forma consciente, e aí que a questão toda normativa sendo central, né, enfim, e que se hoje algumas dessas empresas são
enfim, concentram, né, o controle como empresas privadas, seja no Facebook ou, enfim, alguns outros. Claro que isso também não é o ideal, mas, mais uma vez, né, é o desafio, né, como, a partir de uma descentralização, também lidar com o excesso de dados, né, a capacidade humana de filtrar isso tudo. Então, mais uma vez, acho que... André, Sim. eu acho que é perfeito tua colocação, porque assim deu um acesso e absolutamente importante, mas assim a questão é que é muito instantâneo, né? Então assim dificulta a qualificação e o conteúdo um pouco mais aprimorado. Então é tudo muito rápido, é tudo muito clicado. Então, então eu escrevi um artigo que saiu antes das fake news serem muito proliferados, que era democracia e informação. E justamente tinha um autor, Mambembe, que falava do perigo do capitalismo neoliberal e da tecnologia e com as fake news, e eu defendia que não. E se a tecnologia for usada em prol justamente de fundos socioambientais, dessa filantropia. Então, eu acho que existe uma disputa e que durante algum tempo as fake news ganharam, mas que é uma disputa que está rolando e que foi o passado do Risk Metrics, do Corporate Metrics, e que a gente, juntos, com valores e com processo de cada vez mais transparência, vai ganhar essa luta. E assim a proposta é que tem um centro de qualificação de informação e que a PUC pode ser isso com relação a locais, territórios específicos, e é um pouco isso que a gente propõe com o Instituto Francisco, com essa parceria no ECO, com relação à Vila Parque da cidade, de ser uma aldeia, que é a composição dos saberes locais, científicos, e qualificando, compondo esse saber com a questão da composition, do puzzle que a gente vai juntando. Tem um saber daqui, tem um saber dali, as diferentes ciências, e é um pouco isso que o ECOA se propõe e compôs esse saber com a pesquisa que a gente trouxe né? Então, não é um saber colonial e científico imposto de cima para baixo. A gente erra, a gente faz experimento, a gente tem que aprender com os erros. Então, acho que é isso, né, que o Instituto Francisco se propõe, é ver um território e tentar compor de uma forma holística o saber sobre aquele território num aprimoramento contínuo, através de pesquisa, de avaliação com relação aos projetos que dão certo, que não dão certo, as melhores práticas, né? Isso, no nosso caso, que é um desenvolvimento sustentável de um território com mais vulnerabilidade, mas também com muita potência. Eu acho que também, para a gente conseguir evoluir cada vez mais em projetos similares, né, como o Instituto Francisco ou outros projetos também que estão focados a retornar à sociedade, né, em ter um viés um pouco mais relacionado à filantropia, a gente precisa evoluir com o pontapé inicial em relação à regulamentação. Então, por exemplo, como eu tinha comentado em relação ao marco legal dos criptoativos, a regulação ela precisa começar de alguma forma, né? A gente precisa começar a formalizar as garantias para quem está dentro desse novo jeito, né, de se relacionar, né, os próprios atores e entidades que vão estar cada vez mais dentro do ambiente descentralizado. E em relação principalmente ao marco legal aqui no Brasil, um ponto interessante é que o objetivo inicial não é a gente ter uma regulação que vá já mapear todos os riscos existentes dentro do sistema, principalmente do sistema financeiro, mas também mitigar e estancar problemas atuais e os maiores e mais críticos, né, em relação às atividades de ativos virtuais que já estão em andamento hoje no mercado, para, de fato, proteger o consumidor. Então, você garantindo que
as pessoas se sintam também cada vez mais seguras dentro desse ambiente, eu acho que vai ser uma curva muito similar, por exemplo, ao Pix. Então, por que você se sente confortável a fazer uma transferência via Pix? Você sabe que é seguro, você sabe que o risco, por exemplo, de ter o seu dinheiro sumir é praticamente nulo. Então, cada vez mais, eu acho que se for muito relacionado à questão de education, mas também você mostrar para a sociedade de que os serviços que vão estar alocados dentro desse novo ambiente são seguros, ou minimamente você tem um endereçamento do liability das próprias empresas que estão oferecendo esses serviços, cada vez mais a gente garante que a curva vai crescendo exponencialmente em relação a esse mercado. Então, isso eu acho que é um ponto bem crítico da gente entender e cada vez mais debater mais sobre isso, né? Entender quais são os pontos relevantes que a gente precisa ter numa regulação aqui no Brasil, mas também entender que riscos existem, mas também existem no sistema tradicional. Então, a gente só precisa endereçar, de fato, né, esses pontos para essa nova configuração que está sendo feita. Ok, eu estou vendo aqui que a gente já passou o tempo, então acho que eu queria, vamos dizer, né, encerrar aqui, não sei se é alguma informação que eu tenho que passar por parte dos organizadores, mas queria já agradecer enormemente, né, espero que a gente continue os debates, e é um tema que acho que é só o início, né, então muito obrigado a todos.